Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma edição do Café e Convidado. Sentado comigo no sofá do CC está o convidado de hoje, o meu amigo, meu irmão, presbítero Mário, que também serve ao Senhor Jesus como professor da Escola Bíblica e ao qual eu já concedo espaço para as considerações iniciais. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor. Lhe agradecemos por ter atendido ao nosso convite. Muito obrigado por ter sido convidado. Sou José Mário das Neves. Como já dito, pela graça de Deus, sou presbítero da Igreja Evangélica Luz do Mundo. Ensino na escola dominical, tendo como pastor presidente o pastor Paulo Calado e o pastor Carlos. E estou muito feliz por estar aqui hoje para nós abordarmos um tema da palavra de Deus. Daqui a instante nós estaremos citando o tema o qual exploraremos neste programa. Eu quero aproveitar para abraçar os nossos seguidores, aqueles que nos seguem através das redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Receba o abraço do CC. Vamos dar continuidade a este programa. Queremos também, neste início de programa, apresentar quem está nos patrocinando nesta noite. Nós estamos sendo patrocinados nesta edição pela PD Móveis Seminovos. Vamos continuar e o nosso tema de hoje está baseado no capítulo 1 da Carta aos Hebreus, versículo de número 1. Preparado, meu convidado, para iniciarmos este bate-papo. O Café e Convidado é um bate-papo familiar, é o programa da família. Nós somos seguidos por muitas famílias que estão sendo beneficiadas com este projeto que tem como objetivo evangelizar, orientar. É bom ter você como nosso seguidor. Vamos para o versículo tema do programa e seguiremos com o nosso roteiro temático. No capítulo 1 da Carta aos Hebreus, o escritor deixa registrado o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O tema do programa de hoje é as formas com as quais Deus tem se comunicado com a humanidade. Deus criou a humanidade e, como criador da mesma, havia uma necessidade de se comunicar conosco e fazemos parte dessa humanidade. Exatamente. É dessa forma, meu convidado? Exatamente. Prosseguindo, nós localizamos algumas formas, eu irei apresentar e o nosso convidado irá comentar os textos que apresentaremos. Nós encontramos Deus se comunicando com a sua humanidade. Então Deus começa a se comunicar com o primeiro casal, a célula madre da humanidade, Adão e Eva. E o texto diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Estamos apresentando uma comunicação, o Criador e a sua criação. Ambos aqui estão se pronunciando. É dessa forma. Isso. Esta comunicação com a qual Deus está iniciando a sua comunicação com a humanidade. Nós sabemos que quando um pai gera um filho, ele se encarrega de educar o filho e o ensinar a falar
um dos objetivos, quando o filho está falando fluentemente, é se comunicar com o pai. Então está aqui o pai se comunicando com a sua criação. Isso. Essa voz, essa forma que Deus está iniciando a comunicação com a humanidade, era uma forma mental, Deus falando direto na mente de Adão, ou uma voz audível? Qual a forma com a qual Deus está se comunicando com Adão? Bem, nós encontramos nas escrituras que Deus é espírito. E espírito não tem forma. A Bíblia deixa claro para nós, até mesmo quando ele diz que passeava Deus no jardim, nós encontramos ali muita referência onde Deus falava com Adão, e Adão não via Deus, mas sentia como ele estivesse naquele lugar. Por exemplo, nós temos aqui agora um ventilador, nós estamos sentindo a ventilação dele, o vento que ele está produzindo, e o barulho das suas hélices. Então, Adão, ele via, ele sabia que era a voz de Deus, e o barulho, ou seja, a movimentação que ele via naquele lugar, mostrando que Deus nunca deixou de se comunicar. E nós encontramos ali que essa comunicação com ele é uma comunicação invisível, pois Deus é espírito e Adão sentia a presença de Deus naquele lugar. O capítulo do texto mencionado está situado no livro de Gênesis, capítulo número 3. Nós lemos do 8 ao 10. Deus está usando uma forma. No decorrer do programa, ao percorrermos o roteiro, nós vamos encontrar outras formas. Essa foi a única forma usada por Deus para se comunicar com a comunidade, ou nós exploraremos outras formas? Existem muitas outras formas. Diversas formas. A gente encontra na Bíblia diversas formas. Avançando no nosso tema, nós chegamos a Gênesis no capítulo de número 4. O versículo de número 9, nós encontramos escrito o seguinte: E disse o Senhor a Caim, onde estás, Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Deus está aqui se comunicando com Caim. Quando Deus procura o homem para se comunicar com ele, tem um objetivo. Exatamente. Nós podemos avaliar, analisar que houve um motivo para Deus se comunicar com Adão. Deus falava na viração de cada dia, porém o assunto era outro. Agora Deus está procurando Adão e Eva para uma prestação de conta. Sim. Passam-se os dias, chega agora a necessidade de falar com o filho de Adão. Outra prestação de conta. Quando Deus procura o homem para se comunicar com ele, está sempre havendo uma necessidade. Qual a necessidade agora? Qual o objetivo com o qual Deus está procurando se comunicar com Caim? Obviamente, Deus já sabia de tudo o que estava acontecendo, o que estava se passando na mente e no coração de Caim, e Caim sentia que era Deus que estava fazendo com ele. Por quê? Porque ele respondia, como ele diz aí no versículo, sou eu o guardador do meu irmão, para saber onde ele está? Então, de todas as formas, nesse texto aí, Deus está procurando uma comunicação com ele, porque também ele era a criação de Deus, filho de Adão e Eva. Deus está procurando interagir com Caim para saber das intenções, embora Deus já as conhecesse, mas mantém aí a mesma comunicação que tinha com o Pai. Com Deus nada está perdido. Se nós quisermos nos reconciliarmos com Ele, está pronto a nos receber para reconciliações. Observemos nesse diálogo, no versículo de número do capítulo 4 de Gênesis 6, e o Senhor disse a Caim, por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta,
e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O Senhor está apresentando aqui a Caim uma oportunidade para refazer o que tinha feito de errado. Qual a seu argumento, o seu comentário neste diálogo entre Deus e Caim? Deus estava mostrando para ele que toda ação tem uma reação. Então, se ele andasse por um caminho reto, certamente ele ia colher uma justiça boa, ou seja, iria ter de Deus o respaldo de Deus. Mas como ele queria ir para o outro lado, também Deus estava mostrando, olha, se tu quer agir dessa forma, então você vai, como diz a própria Bíblia, embora não seja o tema que nós estamos falando, mas aquilo que o homem plantar, isso ele colhe. Então, Deus estava buscando ali com Caim, se comunicando com ele, falando com ele, para que ele não adentrasse num caminho perigoso. Mas mesmo assim, Caim não deu ouvido à voz de Deus. Mas a Bíblia mostra que ele ouvia Deus falar com ele. Deus está demonstrando que não impede o plantio, porém adverte da colheita. Exatamente. Para que não haja inocência quando a colheita indesejável chegar dessa forma, meu convidado. Exatamente. E é bom lembrarmos que quando algo acontece de uma forma ruim, não é julgamento de Deus, é a colheita da pessoa que plantou, né? Se você fez algo de bom, claro, você vai ter algo bom, mas se fizer algo de ruim, uma vez, me permita dizer aqui, um rapaz me perguntou sobre a colheita, o que planta. A colheita é opcional, mas a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu disse para ele que nem Deus impede você de colher. Aí ele disse, rapaz, mas Deus pode todas as coisas. Eu disse, mas quem instituiu a lei da colheita foi o próprio Deus. E a palavra dele diz que ele não pode ultrapassar aquilo que ele diz. Ele não pode mentir naquilo que ele diz, como diz o livro de Tito. Então o homem planta, ele colhe. Deus vai fazer com que ele possa colher aquilo que ele plantou. Então Caim plantou aquilo, não poderia colher outra coisa. Exploraremos melhor o tema plantio e colheita quando estiver aqui no sofá do CC o convidado para esse tema, que será o pregador Samuel Leonardo. Amém. Que, se não farrapar, está na lista. E ele participará conosco exatamente dentro do tema plantio e colheita. Tem liberdade de tomar um cafezinho. Nosso convidado tem liberdade de tomar um cafezinho para dar uma despertada nos neurônios para melhor ficar os assuntos. Não falaremos a marca do café, pois estamos aguardando uma marca aí nos procurar para nos patrocinar. Então, enquanto isso, a gente vai deixando no anonimato a marca do café. Mas tá gostoso o cafezinho de hoje? Muito gostoso. Para os que gostam de café, é uma das bebidas mais consumidas no mundo inteiro. Se faz bem ou mal, sabemos que é sempre bem-vindo um cafezinho. Nós sabemos que o excesso é que prejudica. Isso. Vamos prosseguir com o nosso tema, saindo agora do diálogo do Senhor nosso Deus com Caim. Nós chegamos agora na comunicação de Deus com Noé. Nós encontramos o texto de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13, que é escrito assim está: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora. Um diálogo com recomendações. Então, esse modo operante com o qual Deus está se comunicando com Noé, meu convidado, é a mesma forma com a qual ele já se comunicou com Adão, já se comunicou com Caim, é a mesma forma? Acredito que sim, pois Noé, ele sabia tanto que era Deus, que ele passou mais de 100 anos pregando palavra. Então,
A comunicação com ele também, nós já estamos vendo até aqui, que era uma comunicação invisível, mas Noé sabia que aquilo era de Deus. Então nós estamos explorando uma das formas, avançaremos em busca de outras formas com a qual Deus está se comunicando. O fantástico, o mais maravilhoso é nós sabemos que Deus nunca deixou de se comunicar com a sua humanidade, com exceção do período que nós mencionaremos no decorrer do programa. Isso. Nós já chegamos em Gênesis, capítulo número 12. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, que escrito assim está: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus sempre tem um objetivo. O objetivo com Noé seria a aplicação de um juízo. Certamente. A Uma construção da água sentença à humanidade. Exatamente. Foi cumprimento de sentença. Aí Deus usou A morte, Noé. a morte coletiva, Isso. morte física, segundo o texto bíblico, dos habitantes, pois nós bem sabemos que muita tolerância houve, pois Deus não é precipitado em aplicar sentença. Isso. Os habitantes de Canaã, Deus falou para Abraão que só depois de 400 anos é que a taça da iniquidade transbordaria. Até então, Deus ia usando de tolerância e paciência. Então houve uma paciência para que aqueles habitantes da época de Noé se voltassem para o Senhor, mas não se voltaram. Não. Então agora Deus está procurando um homem que se voltou. Exatamente. Abraão. Ele procurou Abraão. Então o objetivo agora é procurar um homem que esse se voltaria. Então se Noé teve o objetivo de pregar para tirar a inocência dos seus habitantes, preparar a arca para a semente, para a continuidade da humanidade, Deus agora ele está falando com o homem considerado o pai da fé, pois Abraão creu no Senhor nosso Deus e foi imputado por justiça a crença dele num Deus que não viu, mas num Deus que ouviu a voz. O objetivo com o qual Deus está falando com Abraão, a forma é a mesma que Deus já vem falando, Noé, Caim, chegando agora a Abraão. É a mesma forma? Sim, porque de Gênesis, quando Deus falou com Adão, até chegar a Abraão, olha, muito tempo, muitos anos. Isso mostra que Deus continua falando com a sua criação. Tem aqueles que nos dão ouvido, até hoje, como a gente vê, mas tem aqueles que vão dar ouvido. E Deus continua falando com o seu povo, continua trazendo. Deus não quer perder a comunicação com a sua criação. Deus está sempre ali se fazendo presente, mesmo de forma invisível, como nós estamos vendo até aqui, mas Deus não perde o contato com aquilo com aquela criação que ele fez, mantendo assim que Deus é um pai amoroso que não quer abandonar o seu filho. Por isso que ele está se comunicando sempre com o seu povo. Deus prepara juízo, anuncia, mas dá a oportunidade de nos livrarmos dele. Né? Exatamente. Essa é a forma que Deus está sempre se comunicando com a humanidade, buscando nos livrar de consequências por ouvirmos a sua voz. Isso. A sua orientação, a sua advertência. Então, prosseguindo, nós observamos agora uma comunicação um pouco diferente da que nós estamos percorrendo através dos textos sagrados. Nós chegamos agora em Gênesis, no capítulo de número 18, no versículo, a partir do 1.
Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, falando de Abraão. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé, junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Deus agora está falando de uma forma já diferente, ele mudou a forma de se comunicar com o mesmo homem. Agora não é uma forma só como assim foi com os que já mencionamos, ele agora usou outra forma. Isso. Ele falou diretamente com Abraão, agora está falando através de 3 anjos. Esse diálogo teve um objetivo. Qual o objetivo desses 3 anjos, meu convidado, que apareceram na tenda de Abraão e depois eles foram à cidade de Sodoma e Gomorra e Deus, ele anuncia juízo? Houve anúncio de juízo nessa passagem dos anjos a Abraão? Então, já vimos que Deus já usou outro método de comunicar-se. Essa história é até bonita, porque até o Abraão chama os anjos para se alimentarem debaixo mesmo dessa árvore aí que fora dito no versículo. Mas veja que agora é visível. Tanto que Abraão os convida, recepciona aqueles 3 anjos que estão ali. Mas veja que Deus está mantendo a comunicação. Deus está trazendo, não está deixando aquilo que ele criou, a sua criação humana, ao relento. Se não escuta de um jeito, Deus faz de outro, mas ele não perde o contato. Então enviou esses 3 anjos para chegar até Abraão e ali comunicar com ele. É como se Deus estivesse ali, como se estivesse, mas fez com que Abraão pudesse ver a comunicação de Deus perante ele mesmo. O objetivo principal de Deus se comunicar é sempre anunciando coisas boas para o nosso bem e nos advertir de coisas ruins. Nessa visita dos anjos é anunciado o cumprimento da promessa, o filho que nasceria das entranhas de Abraão. Exatamente. Houve anúncio e também anúncio da destruição dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Então, a gente observa que houve aqui, Deus aproveitou e já andou dentro de 2 objetivos. Deus trabalhou dentro de 2 objetivos. Então, é sempre dessa forma. Deus, ele não perde oportunidade de comunicar aquilo que ele está vendo necessidade de se comunicar com a humanidade. Então, Deus sempre esteve se comunicando conosco. Avançando no tema, nós chegamos a Êxodo, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Apresentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe ele: eis-me aqui. O 5. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus agora está se comunicando com o libertador do seu povo. Qual o objetivo e a forma nessa
nessa comunicação? Bom, já quero dizer que por Moisés estar ali no deserto, passou aproximadamente 40 anos no Egito, agora foi para o deserto para se despoluir de tudo que ele aprendeu lá e Deus agora precisava conversar com ele. Agora foi uma conversa onde Moisés viu a sarça, porque se em chama, né? Porque se ela tivesse somente talvez balançando, ele poderia não atentar, mas o fogo foi para que ele voltasse a atenção. E veja que Deus chama o nome dele por 2 vezes. Isso enfatizando que queria falar com ele. Então Moisés estava ouvindo e estava vendo agora. Agora já não era mais a presença de anjo, agora já era a comunicação de Deus para Moisés de uma forma visível, não o próprio Deus, mas como se fosse ele, a aparição dele ali, porque a sarça estava com aquele fogo e não se consumia, como diz a palavra. Mas continua a comunicação. Então Moisés estava ouvindo e falando como se fosse o próprio Deus ali falando com ele. Prosseguindo dentro do nosso tema, Deus, ele, quando quer se comunicar conosco, ele atrai nossa atenção. Deus chega para o profeta Jeremias e pergunta: o que estás vendo? Isso. Ele está testando aqui. Um dos meus pastores, ele diz: Deus ali estava testando a visão do profeta, se o profeta estava atento. Quando nós estamos atentos, nós enxergamos os sinais de Deus. Então, vejam a vara de amendoeira. Então Deus disse: viste bem, se aquela comunicação não fosse com chamado para o ofício profeta, teria visto aquela vara, meu convidado? Não teria, não. Teria não. Tinha visto as descontrações alicerçando, pavimentando o caminho dele. Não. Se Deus tivesse mostrado aquela vara de amendoeira ao filho pródigo, indo lá para... Ele teria visto, não. Ele estava procurando outras coisas, né? Curtições, distrações. Então, para ouvir a voz do Senhor e ver os sinais que Deus nos mostra através de visões e de outras formas de nos chamar a atenção para falar conosco, é preciso que estejamos atentos. Isso. Então Jeremias estava atento: vejam a vara de amendoeira. Aí o Senhor disse: viste bem, pois eu velo para com a minha palavra, né? Isso, exatamente. E o café convidado é isso, é um bate-papo, e nós aproveitamos no intervalo para descontrairmos um pouco, para abraçarmos os nossos convidados. Eu não cito o nome do meu convidado para não ser meio injusto, mas dá vontade de citar os nomes daqueles que não perde programa. Minha irmã, esse programa não só é de cunho evangélico, não só é de cunho religioso. Nós tivemos recentemente conosco um convidado psicólogo. E a minha irmã não perde o programa. Quero deixar um abraço para minha irmã, que me procurou para falar dos benefícios que o programa e o programa ocasionou na vida dela. A minha irmã caçula, a minha irmã Andréia. Mas eu quero abraçar de forma geral a todos meus irmãos, meus amigos que nos seguem através das redes sociais. Vamos prosseguir com o nosso programa, pois as horas estão passando. Nós chegamos a outro texto maravilhoso, a outro texto de uma relevância não inferior à dos textos anteriores. É o texto de Josué, capítulo de número 5. Versículo de número 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra, o adorou e disse-lhe: que diz o Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué:
descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Deus, quando começa a se comunicar, ele já põe a situação em ordem, né? Exatamente. Quando ele chega para Abraão, ele diz assim: anda na minha presença, seja perfeito. Presença. Ele também falando a nação israelita, ele diz assim: ser de santo, porque eu sou santo. Isso. Deus requer que nós busquemos compatibilidade com ele, é uma afinidade. Ele quer se comunicar conosco, mas quer que nós Deus, ele nos aproximemos dele. Quando na sarça lá, voltando aqui o assunto da sarça, ele disse: tira a sandália dos pés, porque quando Deus se apresenta para comunicar-se com a pessoa, aquilo ali é algo sublime, é algo divino. E essa apresentação de Deus, essa comunicação de Deus para com essa pessoa é ímpar. Muitas das vezes Deus aparece a uma determinada pessoa, pode aparecer a muitas, mas Deus às vezes procura uma pessoa para se comunicar com ele, e é necessário que a pessoa dê atenção àquilo que está sendo dito por Deus. Muitas das vezes Deus está falando e parece que entra de um lado e sai do outro, embora tenha uma cavidade no meio do nosso cérebro, né, que não é um buraco só, um centro só, mas é preciso nós darmos atenção àquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo dito na palavra de Deus. Ora, se nós iremos ler um texto da palavra de Deus, enquanto eu estou lendo, então quem está ouvindo vai estar ouvindo Deus falar. Aquele texto que está na sua palavra. Se eu não dou ouvido, então estou fazendo daquilo um relaxamento. Então Deus diz aí na sua palavra que nós precisamos estar consciente do que é Ele que está falando e ter reverência com a sua palavra. Tanto que os homens que ele falaram com ele, como no caso do Moisés, que queria se aproximar e Deus não deixou, porque Moisés podia ouvir de onde Deus estava falando. Essa forma com a qual Deus está falando aqui com Josué já não é a mesma com a qual Deus falou no início. Não. Agora ele já está de forma teofânica. Apareceu o anjo e Josué, atento ao que ouviu do seu mestre, né? Exato. Ele estava ali vigilante e buscando discernimento. Então, na dúvida, perguntou. Do nosso ou dos nossos adversários? Porque eles estavam ali se aproximando da terra do inimigo. Poderia ali ser alguém sondando o exército comandado por Josué. Então, ele faz a sondagem, identificou que era. Mas veja bem, aí está um ensinamento para nós. Como é que a gente sabe quando é Deus que está falando? No caso do Josué, ele era um homem de exército, ele era um estrategista, um guerreiro, mas ele não sabia que aquela pessoa estava lá. Tu é um dos nossos? Porque era algo sobrenatural. Não era qualquer pessoa, não era de qualquer forma. Deus, quando enviou, Josué, ele teve a percepção, pastor, que aquilo não era natural, não era daquela localidade, não era daquele tempo. Então, Deus, quando fala conosco, a gente sabe que é Ele. A gente sente que é Ele. Porque Josué, ele determinou isso. Ele não era super-homem, mas ele disse: tu é um do nosso ou é um dos nossos inimigos? Porque ele não sabia, tinha certeza que aquilo era algo diferente. Então, quando Deus se apresenta para se comunicar conosco, ele tem experiência. Exatamente. Das aparições de Deus. Ele era um homem experiente. Esse é um ponto muito bom. A experiência com Deus. Faz com que nós identifiquemos se é ou se não é. Exatamente. Quando você diz logo, não é de Deus. Essa pergunta que Josué fez ao anjo me remete à oração. Nos textos anteriores, Deus está iniciando o diálogo. Aqui quem inicia é Josué. Um diálogo. Ele precisa ser iniciado por uma das partes. Josué fez a pergunta. Então, a oração, falar com Deus, é nós começarmos a falar com Deus. Na sequência, Deus entra em ação. Né? Eu estou maravilhado com a minha performance de orar. Eu orava
eu tenho a minha devoção de orar na madrugada, orava e já ia fazer meus afazeres. Então, eu mudei. Após o meu período de oração, eu tiro outro período para ficar aguardando Deus falar a respeito do que orei. A resposta de Deus tem sido algo extraordinário para a minha vida, para a minha experiência. Então, se você achar importante, faça essa experiência, termine a sua oração. Eu me refiro à madrugada, onde só está nós e Deus. E fique em silêncio. Pode ser sentado no seu sofá, sentado na sua cadeira, na sua cama, e dê um tempo aguardando o Senhor falar. Ele pode já começar a falar a respeito do que você apresentou a ele. Então, Josué, ele iniciou: és do nosso ou do nosso adversário? Quem sabe a gente tem esses motivos, Senhor, o que está acontecendo é de ti ou não? Deus vai se apresentar respondendo nossa pergunta. Então, Deus, ele trabalha dentro de objetivos, ele se comunica com um objetivo. Qual o objetivo agora dessa comunicação? Josué estava prestes a obter uma grande vitória, a conquista de Jericó. Então, o objetivo era Deus fortalecer o seu servo para aquela vitória. Nós sabemos que a vitória da conquista de Jericó não viria por esforço humano. Isso. Então, o anjo está ali exatamente se apresentando que algo extraordinário ia corresponder à fé deles, porque não é tema. As 7 voltas, 7 não foram 6, né? De uma só vez, e 7 vezes no último dia. Então, eles obedeceram, estava havendo fé. E quando há fé, aí acontece a ação extraordinária de Deus, que é o que a força humana não seria capaz. Mesmo Deus se comunicando, ele dá estratégia, como no caso de Jericó. Jericó, os muros de Jericó, ele implodiu. Ele não caiu nem para dentro nem para fora. Ele implodiu ali, o povo rodeando, tocando as suas trombetas, e Deus dando ali a maneira como ele iria conseguir fazer vencer aquela guerra. No caso de Davi, eu me lembro de uma parte de Davi, que ele disse assim: Senhor, eu vou aos filisteus, tu me darás a vitória. Deus disse: vá. E Davi foi, teve aquele combate, voltou para o seu acampamento. Depois ele perguntou, um tempo depois ele perguntou: Senhor, eu vou de novo combater os filisteus? Deus disse: não suba agora. Eu vou dar um sinal quando você for fazer isso. Então, Deus, lá por trás da amoreira, Deus se comunicou com Davi, a ponto dos filisteus pensarem que eram outros povos que estavam querendo atacá-los junto com Davi, mas não era a ação de Deus. Então, Deus tinha a sua maneira de, na comunicação, nos dar estratégia para vencer as nossas guerras. Maravilhoso tema. Observando aqui, observe que quando Deus está para intervir com o seu poder em prol dos seus filhos, dos seus escolhidos, ele sempre se comunica, ele mostra um sinal. Observe a resposta do anjo. E disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz o meu Senhor? Observe que o anjo está chegando. Eu estou aqui como o príncipe. Isso. O príncipe do exército do Senhor. Ou seja, o que aquele anjo foi fazer? Exatamente participar daquela ação. Isso. Pela qual vem a grande vitória. Então a Bíblia diz que um anjo do Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem os livros do mal. Percebe que há anjos lutando, há anjos como ministro de Deus, buscando situações favoráveis às nossas vitórias. Então, temer o Senhor é maravilhoso. É o princípio do saber, né? Isso é assim que diz o escritor de Provérbio. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus. Embora hoje a gente não veja anjos se comunicando conosco, assim como se comunicou com Abraão, mas a gente sente a presença dele, a proteção dele, né? Quantos livramentos nós não obtemos? Por quê? Porque Deus permite-nos ver a sua presença através das suas ações. Vamos prosseguir com o tema. Antes, queremos mais uma vez abraçar os nossos seguidores. Receba nosso abraço, você que irá nos assistir. Então, estamos aqui felizes. Queremos falar que o nosso podcast tem um diferencial dos demais, né? Os podcasts
que estão em destaques com um número de seguidores elevadíssimo. Nós aqui, nós não almejamos número de seguidores, e sim um conteúdo que ajude alguém. Então, nossos convidados são com base na Bíblia. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se teme a Deus, poderá estar aqui sentado no sofá do café e convidado, participando conosco, trazendo uma palavra de ânimo, de exortação aos nossos seguidores. Então, nós não fazemos acepção de pessoas. Poderá estar aqui conosco eruditos, pessoas de grau de conhecimento elevado, e poderá estar pessoas simples, mas que temem a Deus. Então a sabedoria está em temer a Deus. E também o apóstolo Paulo diz que Deus nos chamou, né, os eruditos do mundo. Ou seja, os sábios secularmente, mas Deus escolheu aqueles que iriam crer nele. Então, se crê e é escolhido, tem espaço no sofá do café, e convidado, e você poderá ser o nosso próximo convidado. Eu fico muito grato quando alguém se compromete a compartilhar conosco esse trabalho de levar ajuda. Nós sabemos que ninguém pregou o evangelho sozinho. Sempre Deus providenciou alguém. Então, nossos convidados são aqueles que nos ajudam a pregar virtualmente a palavra do Senhor Jesus. E amém. Vamos prosseguir, pois o nosso convidado está aqui afiado e afinado para concluirmos o programa com chave de ouro. Vamos prosseguir. Nós chegamos agora no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo 27. Diz assim esse texto, a partir do 27. E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha casa. O 29. Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo. Não lermos o texto inteiro, para não ficar muito longo aqui o texto. O 27, veio um homem de Deus a Eli. Então, a palavra está direcionada a quem pertencia àquela tribo, a tribo de Levi, onde Deus concedeu aqueles benefícios, aquela herança à tribo. Mas agora vem um homem de Deus para falar. Está havendo um início aqui de outra forma de comunicação de Deus com a humanidade, e aparece com uma mensagem um tanto quanto árdua para Eli, e aborda aqui um dos motivos do que viria de consequência, amando mais aos filhos do que ao Senhor. Então, está havendo aqui uma manifestação de Deus em relação à comunicação comunidade através do ofício profético? Como já dizemos, estavam dizendo no início, que Deus usa várias maneiras, né, para se comunicar, usando a sua parte invisível, ou seja, se comunicando, falando. Deus, como diz o próprio livro de Hebreus, falou de muitas maneiras, né? Nós encontramos aqui na palavra muitas formas. Aí, no texto supracitado,
Deus está mostrando uma outra forma de se comunicar. Nós estamos vendo aqui que, por exemplo, na atualidade, cada vez mais se produz uma ferramenta tecnológica mais avançada. Por quê? Para que o povo se comunique muito melhor. Nós estamos aqui agora e podemos falar com uma pessoa que está no Japão, na Alemanha, através de um celular com uma pequena câmera. Deus, muito mais do que isso, nunca deixou essa comunicação cair por terra, né? Sempre trazendo forma, sempre nos mostrando como devemos manter esse diálogo com Ele. Porque, como diz a própria Escritura, Deus toma a iniciativa para não nos deixar sem nada. Tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos, Ele vai nos mostrar. Prosseguindo com o tema, Deus, nesse objetivo, está deixando uma advertência. E o motivo é: honras mais a teus filhos do que a mim. Então, em algum momento, o sacerdote se voltou para os filhos, honrando primeiro Deus, depois a família. Prosseguindo com o nosso tema, nós chegamos à comunicação de Deus com o profeta Samuel. Capítulo número 1 Samuel 3, 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Observemos o que aconteceu com a comunicação do Senhor na época do sacerdote Eli. O profeta chega e traz uma mensagem para Eli. Um pouco depois, o Senhor agora já se comunica direto com o sucessor do sacerdócio, o profeta Samuel. Então, Deus está usando neste mesmo período duas formas de se comunicar. O homem de Deus falou com Eli e Deus agora não mais usou um profeta para falar, mas preparou um profeta. Isso. Nós encontramos aí referência de que quando Deus se apresentou falando com Samuel tinha aproximadamente, segundo os estudiosos, uns 15 anos de idade. E ele achava que era Eli que estava falando com ele. E Eli sabia depois, pela terceira vez que foi chamado o Samuel, que era Deus que estava falando com Samuel. Porque não era Eli que estava falando. Se eu não estou chamando esse rapaz, por que ele está vindo aqui? Aí ele sabia, então quando ele te chamasse de aqui, fala que o teu servo ouve. Aí lá no versículo 21 do capítulo 3, que foi lido aí, diz que Deus se apresentou em Siló pela palavra. Nós sabemos que quando Samuel chegou a vez de Samuel, Moisés já tinha escrito, já estava com a palavra 300 anos antes. E a palavra ali não é a palavra escrita, é a palavra de Deus dita a Samuel pela boca dele. Tanto é que nesse livro de Samuel, ele diz assim: assim diz o Senhor. Então, no início, era como, vamos dizer, um cartão de visita. Deus estava se apresentando, tirando Samuel para ser o sucessor do Eli. E agora, Deus estava comunicando a ele, quando ele estava em Siló, que ele agora iria levar essa palavra, não escrita, mas dita, falada por Deus, ele como profeta, para que a nação de Israel escutasse o que Deus queria dizer. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade, já estamos nos aproximando do final desta edição do programa. Entraremos agora no Novo Testamento. O tema é: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo profeta. Hebreus, Novo Testamento. Deus vai se comunicar agora com a humanidade. Isso. Na nova aliança. Vamos para os textos
Então, nós estamos agora avançando para os textos do Novo Testamento. Prosseguindo, nós vamos chegar agora em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 28. Palavras de Jesus. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João, o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Deus está agora se comunicando com a humanidade após ficar, segundo os estudos, segundo o que nós encontramos e pelos estudiosos e historiadores, há um período de 400 anos em que cessa a comunicação de Deus com a humanidade. Então agora Deus volta a se comunicar. Nós bem sabemos, é bem notório nas Escrituras, que Deus ele quer essa comunicação, Deus quer essa comunhão com a humanidade e gera situações para isso acontecer. Então agora Deus resolve se comunicar com o seu próprio Filho, com a humanidade. Isso. Nós sabemos que estamos sempre dizendo aqui, desde o início, que Deus está se comunicando, Deus está falando. Veja o texto como diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras. Então, Deus nunca deixou de se comunicar com o homem. O homem é que se permitiu não comunicar-se com Deus. É totalmente diferente. Aí Deus, diante desse período, a Bíblia diz, como eu já citei a palavra, ele tomou iniciativa quando João começou a falar de Jesus. Agora já de uma forma mais visível. Quando a Bíblia diz aí que nascido de mulher não tem um profeta maior do que João, é porque os profetas falaram de Cristo. Falaram dele como Deuteronômio 18:18, que haveria um profeta. E João agora está dizendo: eis ele aqui. Lá no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que ele está apontando uma pessoa que agora, de uma forma visível, para se comunicar, manter essa comunicação. Agora já é o próprio Deus enviando Jesus para se comunicar com a humanidade. Então, João, ele viu o homem, Jesus, vindo para a continuidade da conversa não terminar, mas avançar. Maravilhoso. Vamos prosseguir. Amém. Nós estamos nos aproximando do final. João 5:25. Nos últimos dias, Deus se comunica através do seu Filho. João capítulo 5, versículo número 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A voz de Deus está agora dando vida. Ou seja, quem ouve a voz de Cristo, ou seja, quem obedece à palavra de Cristo, ainda estando morto, viverá. Aconteceu literalmente com Lázaro. Lázaro, morto não escuta qualquer voz, mas a de Cristo ouve. Então, o Filho está se comunicando. E se comunicou literalmente com Lázaro. Então, o Filho de Deus, quem a ouvir, ainda estando morto, vive. Aconteceu com Lázaro. Mas os mortos espirituais, ao ouvir a voz, aí alguém pode questionar: como é que um morto espiritual vai ouvir a voz de Cristo? É que nós estamos falando de Deus poderoso, que é capaz de tudo, para ele não é impossível. Então, se eu falar com um morto, ele não vai me ouvir. Eu vou estar perdendo tempo. Mas quando Jesus falou, Lázaro estava morto há 4 dias, ele ouviu. Ele ouviu. Então, aqui nós observamos o anúncio da comunicação. Vos digo que vem a hora, e agora é a atualidade, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, para viver, de acordo com o texto, é ouvir a palavra de Deus. Porque a morte, que não é tema, a morte ela pode ser morte física, morte espiritual.
E a morte não significa, há significados que a morte não é o fim. Por exemplo, alguém chega e diz assim, estou morto de cansado. Não está morto. Então, o espírito morto, né? Não é um espírito que não está existindo. É um espírito que está sem vigor. Jesus veio para dar esse vigor. Lá no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus, lá está descrito que Deus não é Deus de mortos, mas de vivo. Se lembra que a própria Bíblia diz assim, Deus falando, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não diz eu era, ele diz eu sou. Isso mostra que todos que morreram, pastor, estão na memória de Deus como vivo. Pode ter morrido para nós, mas para Deus não. É por isso que quando Lázaro estava lá, já 4 dias, como o senhor citou aí, a Bíblia confirma, morto, ele ouviu a voz de Deus, porque na memória de Jesus ele estava vivo. Para Jesus, aliás, ele estava vivo. Por isso que, agora, quando fala, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, já está falando de uma outra coisa, né? Mas a comunicação, Deus nos dotou de uma forma que nós ouvimos a voz dele, mesmo aqueles que morreram, porque, como diz a própria Bíblia, ele comunica-se conosco. O assunto é muito profundo, não iremos abordar hoje outros temas, mas na parábola de Lázaro e o homem rico, os dois tinham morrido fisicamente e estavam lá se comunicando. Exatamente. Então, para Deus, a coisa é muito séria, o assunto é muito profundo, mas não é o tema hoje, a duração da vida. Prosseguindo, vamos para os dias atuais. João 10, 27. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, aqueles que estão na condição de ovelhas, esses estão com o ouvido aguçado à voz do Senhor. Isso. Aqueles que não estão como ovelhas de Cristo, esses precisam ouvir aquela voz de surgir, de ressuscitar espiritualmente e de fazer parte das ovelhas de Cristo. Então, Jesus está anunciando que as ovelhas dele, no Novo Testamento, a voz do Senhor, Deus se comunica atualmente através do Filho. E está bem evidente aqui através da palavra. Prosseguindo, para nós concluirmos o tema, só mais um texto agora e já terminaremos. Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 10. Escrito assim está, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Deus fala diretamente ao público para qual o texto está enviado. Esse texto está enviado aos hebreus, né? Isso. Aos hebreus. Então, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. 11. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O texto aqui está falando de uma comunicação de Deus. Nós, desde o início do programa, nós apresentamos Deus se comunicando individualmente. Isso. Porém, agora, na atualidade, nos dias atuais, nos dias da nova aliança, Deus não se comunica só com pessoas de escolhas especiais, de missões especiais, mas Deus agora está falando coletivamente. Ou seja, Deus se comunica de forma individual, mas em um contexto geral. É assim, meu convidado, que o senhor observa? Assim, agora nós estamos vendo, como podemos ler em Colossenses 1,16, que Deus deu as nações como herança ao Filho. Então o Filho agora é herdeiro. Agora Deus mandou o seu Filho para que essa comunicação seja perpétua, né? E hoje nós temos uma Bíblia, que é a palavra de Deus, onde podemos nos comunicar com Ele. Agora veja bem, se no passado muitos ouviram profetas, reis, sacerdotes, quer dizer agora,
de ouvir o próprio Filho de Deus falando na sua palavra, pois os evangelhos que nós encontramos aqui é a continuidade. Esse texto que o senhor leu, pastor, ele fala da nova aliança, que é agora que Deus, desde lá do Éden, desde que nós começamos aqui esse assunto, que Deus vem tratando conosco da forma de comunicação que ele tem com o seu povo. E durante todo o decorrer, quando chega agora, passando pelo livro de Hebreu, que diz que Deus usou os pais, os profetas e os pais, como Abraão, como Davi, chegou até João e agora chegou no próprio Jesus Cristo, que mantém essa comunicação conosco. Então veja que a pessoa não pode dizer que Deus o abandonou. A pessoa não pode dizer que não tem conhecimento sobre Deus. Não, porque hoje nós temos a palavra de Deus escrita. Hoje é escrita, visível, para que possamos ler a sua palavra e assim saber do que ele quer da nossa vida. E esse é o privilégio dos dias atuais, é sabermos que o Senhor põe as suas leis no nosso entendimento, através do Espírito Santo, e em nosso coração, ele escreve. Então hoje nós temos acesso, através do Espírito Santo, direto à comunicação da palavra de Deus. E estamos concluindo mais um programa Café e Convidado, e queremos agradecer a você que tem nos assistido e que nos assistirá esse programa gravado hoje. Nossos agradecimentos, e queremos deixar também um pedido. Siga-nos através das redes sociais. Você nos localiza no YouTube, através, lá na busca, você digita @Café e Convidado, tudo junto, e já nos encontra. Queremos agradecer os que já nos seguem e deixamos esse pedido. Siga-nos. Concedemos agora espaço ao nosso convidado para as considerações finais. Após isso, estamos concluindo o programa de hoje. Eu quero agradecer ao pastor Erisvaldo pelo convite, pelo um tema muito bom, né? Onde nós aprendemos aqui que Deus está em comunicação conosco, né? Espero que possamos atingir o objetivo de trazer instruções de Deus para o seu coração. E assim fazendo, despeço-me já com saudade, e quem sabe não trataremos de outro tema tão interessante quanto esse aqui. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a todos. A paz do Senhor Jesus, e até o próximo encontro aqui no sofá do Café e Convidado.